Olá pessoal, tudo bem? Professor Manuel Frank aqui. Eu quero falar com vocês hoje sobre um assunto que vai te ajudar muito na parte de desenvolvimento de software. Especialmente porque muitos profissionais que até fazem a faculdade saem da faculdade sem saber programar. E o motivo está em muitos erros que a pessoa vem cometendo e que a faz desistir de continuar. E eu não quero que você cometa esses erros, então eu vou mostrar aqui pelo menos os principais. São vários, mas alguns principais, e se você conseguir não obtê-los, não tê-los em sua vida, você vai ter bastante sucesso nessa área. Que a primeira é: não pule processos. Muitas pessoas, elas não aprendem a programar porque elas pulam processos. Então elas não estudam os conceitos iniciais, não estudam lógica de programação, não estudam, não treinam os algoritmos e muitas vezes vão no YouTube dizendo assim: eu vou aprender a desenvolver um programa de cadastro de cliente. Lá vê alguém fazendo, acha bonito, vai tentar fazer, vai seguir alguma orientação, vai escrever os códigos, sem entender o que está escrevendo, o que está fazendo. E muitas vezes, pessoal, quando chega no mercado de trabalho, chega um problema para que ela possa resolver. O que ela faz? Ela vai no YouTube, ela não tem o conhecimento necessário para desenvolver aquele problema através da base, porque ela não adquiriu essa base, a base de conhecimento de programação. Então, não pule processo. Sempre que nós pudermos aqui no canal, vamos trazer sempre um conteúdo sistemático, organizado, colocando passo a passo para que você possa aprender a desenvolver software e alcançar seu objetivo. Um segundo motivo pelo qual algumas pessoas não conseguem aprender a programar é porque muitas pessoas têm preguiça de estudar. Eu sempre digo, se você quer trilhar a área de desenvolvedor de software, você vai precisar gostar de estudar ou adquirir o hábito de estudar. Todos os dias você vai ter que estudar. Por quê? Porque você vai passar mais tempo estudando do que desenvolvendo em algum momento de sua vida. Especialmente porque surgem problemas que demandam soluções que muitas vezes você não conhece. Então você vai ter que conhecer aquela linguagem de programação, aquele recurso, aquele sistema de framework da linguagem de programação para que você possa implementar a solução que a empresa precisa. E se você tiver preguiça de estudar, você não vai alcançar o seu objetivo. O terceiro motivo por que algumas pessoas não conseguem aprender a programar é porque elas acham que é um tempo muito longo para se estudar uma linguagem de programação ou uma nova tecnologia nessa área de desenvolvimento de software. E na verdade, pessoal, o tempo ele não é seu inimigo, o tempo ele é seu aliado. É muito importante que você entenda que para que você possa aprender bem uma linguagem, você precisa passar um tempo estudando, que muitas vezes não é 6 meses, não é 8 meses, chega a ser 1 ano e meio para você poder aprender bem uma linguagem, né? Usain Bolt falou uma vez que ele treinou 4 anos para correr 9 segundos e tem pessoas que em poucas horas já desistem. Então, se você quer ser um desenvolvedor, você precisa ter paciência e entender que isso exige tempo. Para você ter uma ideia, essa área de programação ela tem níveis. Existe o nível júnior, que é aquele que está começando, tem o nível pleno, que já tem um pouco mais de experiência, alguns anos, e tem o nível sênior, né? Tem empresa que pede 5, 8, 10 anos de experiência, para você ter uma ideia. Por que esse tempo todo? Porque as pessoas têm que aprender mais de uma linguagem de programação. Algumas vezes tem que saber 3, 4, 5 linguagens de programação, além de saber uma série de recursos que essas linguagens oferecem. Por esse motivo é preciso você estudar e ter paciência. Mas também não precisa ficar tão preocupado, porque com 20% do conhecimento de qualquer linguagem de programação, você já começa a desenvolver um software e já começa a crescer. A questão é que você precisa continuar estudando, tendo paciência para chegar até o tempo de maturidade
de aprendizado, que você realmente aprendeu aquela linguagem de programação. O último motivo que eu quero falar aqui sobre por que as pessoas não aprendem a programar é porque elas não evoluem seus projetos. Ou seja, elas ficam sempre naqueles projetos pequenos, sempre treinando algoritmos, o que é muito bom, mas elas precisam evoluir. Ou seja, a pessoa criou um algoritmo para somar 2 números, então ela vai fazer o quê? Ela vai criar uma calculadora mais complexa, aprendeu a fazer um cadastro de clientes, então ela vai evoluir para fazer, por exemplo, um aplicativo para um consultório médico. Ou seja, a pessoa vai desenvolvendo soluções tecnológicas à medida em que ela vai crescendo, vai desenvolvendo. Mas é muito importante que você não se preocupe com a parte gráfica, com botão, com campo de texto, aquela telinha gráfica, porque existem muitos recursos que te permitem criar telas gráficas. O mais importante é você aprender a lógica da programação, você aprender a linguagem, os recursos da linguagem. E muitas vezes você faz isso sem utilizar aquele recurso de janela gráfica. Então, o mais importante é você aprender a linguagem, tá? Ali mesmo, na mão, na unha, né? Tendo ali a telinha preta com as letrinhas brancas, você digitando ali no terminal, você aprendendo a trabalhar com banco de dados. Então, se você conseguir aprender a linguagem sem se preocupar muito no começo com a parte telegráfica, você vai poder evoluir os seus projetos. Então, a dica é: sempre procure evoluir os seus projetos. Treine muito algoritmo e aí evolua os seus projetos. Há muitas outras dicas que eu poderia te dar, mas essas 4 vão te ajudar bastante, tá? Obrigado, pessoal, e até um próximo momento.